Boa noite, vamos seguir aqui no livro A História da Igreja. O assunto é monotelismo e iconoclastia. Enquanto os árabes, sob Abu Bakr e Omar, estavam invadindo os países gregos e arrancando províncias após província do império, o imperador contentou-se em enviar exércitos para repeli-los e permaneceu em sua capital para a discussão de questões teológicas. Desde a conclusão de suas guerras bem-sucedidas contra a Pérsia, a religião tinha se tornado quase o objetivo exclusivo de sua solicitude. Duas grandes controvérsias estavam, no momento, agitando todo o mundo cristão. A primeira dessas, assim chamada controvérsia monotelista, pode ser descrita, em geral, como um reavivamento, sob uma forma um pouco diferente, da velha heresia monofisita, ou de Eutiques. Sob o nome geral dos monofisistas, estão compreendidos os quatro principais ramos de separatistas da Igreja Oriental: os jacobistas sírios, os cóptas, os abissinianos e os armênios. O originador dessa numerosa e poderosa comunidade cristã foi Eutiques, abade de um convento de monges em Constantinopla, no século V. Os monofistas negavam a distinção das duas naturezas em Cristo. Os monotelistas, por outro lado, negavam a distinção da vontade divina e humana no bendito Senhor. Uma tentativa bem intencionada, porém frustrada, do imperador Heráclito foi reconciliar os monofisistas à Igreja grega. Mas, como o som da controvérsia é raramente ouvido dentre os sectários orientais após esse período, e como um relato detalhado de suas disputas não seriam de nenhum interesse aos nossos leitores, deixamos isto para as páginas da história eclesiástica. A iconoclastia, ou o surto de destruição de imagens, merece uma consideração mais detalhada. Ela penetrou no coração da cristandade como nenhuma outra controvérsia tinha feito até então, e forma uma importante época na história da Sé Romana. Jezabel agora aparece em suas verdadeiras cores, e deste momento em diante, seu caráter maligno é indelevelmente estampado no papado.
Os papas, que então preenchiam a cadeira de São Pedro, defendiam e justificavam abertamente a adoração a imagens. Este foi certamente o início do papado. A maturidade do sistema de desonra a Deus. Os fundamentos do papado foram descobertos, e assim tornou-se evidente que a perseguição e a idolatria eram os dois pilares sobre os quais seu domínio arrogante repousava. O primeiro objetivo, o primeiro objeto visível da veneração cristã. Por mais de 300 anos após a primeira publicação do Evangelho, há boas razões para crer que nem imagens, nem qualquer outros objetos visíveis de reverência religiosa eram admitidos no serviço público das igrejas ou adotados nos exercícios de devoção privada. Provavelmente tal coisa nunca tinha sido pensada pelos cristãos antes dos dias de Constantino. E podemos apenas considerá-la como um dos primeiros frutos da união da Igreja com o Estado. Até esse período, o grande protesto dos cristãos era contra a idolatria dos pagãos. E por isto, eles sofreram até a morte. E não é pouco notável que a imperatriz Helena, a mãe de Constantino, foi a primeira a excitar a mente cristã a esta degradante superstição. Conta-se que ela, em seu zelo por lugares religiosos, tenha descoberto e desterrado a madeira da verdadeira cruz. Isto foi o suficiente para o propósito do inimigo. A predileção da natureza humana por objetos de veneração se acendeu. A chama se espalhou rapidamente e seguiu-se a usual consequência, a idolatria. Memoriais similares do Salvador, da Virgem Maria, dos apóstolos inspirados e dos pais da igreja foram também encontrados. As relíquias mais sagradas que estavam escondidas por séculos eram então descobertas por visões. Tão grande e tão bem-sucedida foi a ilusão do inimigo que toda a igreja caiu na armadilha. Da época de Constantino até a época da invasão árabe, a veneração por imagens, pinturas e relíquias gradualmente aumentou. A reverência pelas relíquias eram mais características dos ocidentais e a reverência por imagens das igrejas orientais. Mas, a partir da época de Gregório o Grande, o sentimento do Ocidente se tornou mais favorável às imagens. Em consequência da decadência quase total da literatura, tanto entre o clero quanto entre os leigos,
O uso de imagens tornou-se uma imensa fonte de poder para o sacerdócio. Pinturas, estátuas e representações visíveis de objetos sagrados tornaram-se o modo mais fácil de dar instruções, encorajar a devoção e fortalecer os sentimentos religiosos nas mentes do povo. Os mais intelectuais ou iluminados dentre o clero podiam se esforçar em manter a distinção entre o respeito por imagens com um meio e não com um meio, ou como, deixa eu ler aqui de novo, o respeito por imagens como meios e não como objetos de adoração. Deve ter algum erro aqui da escrita assim, com um meios e não como objetos de adoração. Vamos lá. Mas a devoção indiscriminada do vulgar desconsidera totalmente essas sutilezas. O apologista pode estabelecer distinções muito sutis entre imagens como objetos de reverência e como objetos de adoração. Mas não pode haver dúvida que, com mentes ignorantes e supersticiosas, o uso, a reverência, a adoração de imagens, seja em pinturas ou estátuas, invariavelmente se degenera em idolatria. Dá uma pausa aqui para ver se algum irmão quer falar. Vou continuar lendo aqui, dou uma pausa de novo. Antes do final do século VI, a idolatria estava firmemente estabelecida na Igreja Oriental. E durante o século VII, fez um progresso gradual e muito geral no Ocidente, onde já tinha anteriormente ganhado algum terreno. Tornou-se comum cair prostrado perante imagens, rezar para elas, beijá-las, adorná-las com gemas e metais preciosos, colocar as mãos sobre elas em juramento e até mesmo empregá-las como madrinhas e padrinhos de batismo. Vou dar uma pausa aqui agora. As tentativas de Leão de abolir a adoração de imagens. Por volta de 726 depois de Cristo, o imperador Leão III, de sobrenome
Exaurico, um príncipe de grandes habilidades, teve a ousadia de empreender, em face de tantas dificuldades, a purificação da igreja de seus detestáveis ídolos. Como como os escritos do partido vencido foram cuidadosamente suprimidos ou destruídos, a história é silente quanto aos motivos do imperador. Mas estamos dispostos a acreditar que o novo credo e o sucesso de Maomé influenciaram muito Leão. Além disso, havia um sentimento bastante generalizado entre os cristãos no Oriente de que a crescente idolatria da igreja era o que tinha trazido sobre eles o castigo de Deus pela invasão maometana. Os cristãos constantemente ouviam, tanto dos judeus quanto dos islâmicos, o odioso nome dos idólatras. A grande controvérsia, evidentemente, surgiu a partir dessas circunstâncias. Leão subiu ao trono do Oriente no ano 717 e, após assegurar o império contra os inimigos estrangeiros, começou a se preocupar com os assuntos religiosos. Ele, em vão, pensou que podia mudar e melhorar a religião de seus súditos por seu próprio comando imperial. Por volta do ano 726, ele emitiu um decreto contra o uso supersticioso de imagens. Não sua destruição. Não podemos supor que Exaurico estava agindo por temor ao verdadeiro Deus, mas sim que seus motivos eram puramente egoístas. Sendo chefe do império e ainda ostensivamente o chefe da igreja, ele sem dúvidas pensou que, por seus decretos, poderia cumprir a abolição total e simultânea da idolatria por todo o império e estabelecer uma autocracia eclesiástica. Mas Leão superestimou demais seu poder secular nos assuntos espirituais. Havia passado o tempo de decretos imperiais mudarem a religião do império. Ele ainda tinha que aprender, para sua profunda mortificação, o desdenhoso, insolente e arrogante orgulho e poder dos pontífices e o apego religioso do povo às suas imagens. O primeiro decreto meramente interditou a adoração de imagens e ordenou que fossem removidos a tal ponto que não poderiam ser tocados ou beijados. Mas o momento que a ímpia mão do imperador tocou nos ídolos, a excitação foi imensa e universal. A proibição de todas as classes,
instruídos e não instruídos, sacerdotes e camponeses e soldados, clérigos e leigos, homens, mulheres e até crianças se envolveram nessa nova agitação. O efeito do decreto imediatamente ocasionou uma guerra civil, tanto no Oriente quanto no Ocidente. A influência dos monges foi especialmente forte. Eles arranjaram um novo pretendente ao trono, armaram a multidão e apareceram em uma frota mal equipada perante Constantinopla. Mas o fogo grego desbaratou os assaltantes desordenados. Os líderes foram presos e condenados à morte. Leão, provocado pela resistência que seu decreto tinha encontrado, emitiu um segundo e mais rigoroso decreto. Ele agora ordenava a destruição de todas as imagens e o branqueamento de todas as paredes nas quais tais coisas tinham sido pintadas. Algum comentário? O segundo decreto é publicado. O segundo decreto era tão avassalador que os oficiais do império, conta-se, foram até mesmo além de suas ordens. As mais sacras estátuas e imagens foram em todo lugar impiedosamente quebradas, rasgadas em pedaços ou publicamente lançadas nas chamas debaixo dos olhos dos enfurecidos adoradores. Correndo risco de morte, diz Greenwood, homens, mulheres e até crianças correram para a defesa dos objetos como se fossem tão queridos para eles como a própria vida. Eles atacavam e matavam os oficiais do império envolvidos na obra de destruição. Estes, apoiados pela tropa regulares, retaliavam com igual ferocidade, e as ruas da metrópole exibiam tal cena de indignação e abate como só pode ser proveniente de paixões religiosas envenenadas. Os líderes do tumulto foram, a maior parte, condenados à morte no local. As prisões se encheram totalmente e multidões, após sofrerem várias punições corporais, foram transportadas a lugares de exílio. O populacho ficou então excitado à fúria. Mesmo a presença do imperador não os intimidava. Os oficiais do império tinham
ordens de destruir uma estátua do Salvador que ficava sobre o portão de bronze do Palácio Imperial e que era conhecida pelo nome de Segurança. Esta imagem era famosa por seus milagres e recebia grande veneração do povo. Multidões de mulheres se reuniram em torno do lugar e ansiosamente suplicaram ao soldado que poupasse sua imagem favorita. Mas ele subiu na escada e com seu machado atingiu o rosto que elas tão frequentemente contemplavam e que pensavam elas benignamente, olhava para elas. Elas pensavam que a imagem estava olhando para elas. Os céus não interferiram, como esperavam, mas as mulheres tomaram a escada, derrubaram o ímpio oficial e o cortaram em pedaços. O imperador enviou uma guarda armada para suprimir o tumulto. A multidão se uniu às mulheres e um assustador massacre se sucedeu. A segurança tinha sido derrubada e seu lugar foi preenchido com uma inscrição na qual o imperador dava vazão à sua inimizade contra a imagem, contra as imagens. A execução das ordens imperiais foram rejeitadas em todos os lugares, tanto na capital quanto nas províncias. O entusiasmo popular era tão grande que só poderia ser debelada pelos mais fortes esforços do poder civil e militar. Paixões se acendiam dos dois lados, que naturalmente resultaram na mais ousada rebelião e na mais violenta perseguição. Uma pausa. O Papa rejeita os decretos de Leão. A inteligência do primeiro assalto de Leão III contra as imagens de Constantinopla encheu os italianos de dor e indignação. Mas quando as ordens chegaram para forçar esses decretos fatais dentro das dependências italianas do Império, todos levantaram seus braços contra isso, desde os maiores até os menores. O Papa se recusou a obedecer às ordens
e desafiou o imperador. E todo o povo jurou viver e morrer em defesa do Papa e das imagens sagradas. Mas a complicação política dos assuntos naquele momento tornou-se impossível para um imperador forçar seus decretos nos domínios papais. Gregório se dirigiu ao imperador com grande tensão. O tom de sua resposta ao manifesto imperial respira um espírito do mais sedicioso desafio. Os monges, que viam seu ofício em perigo, a superstição a qual deviam sua riqueza e influência, pregavam contra o imperador como um apóstata. Ele foi pintado por esses escravos da idolatria como alguém que combinava em sua pessoa todas as heresias que já haviam poluído a fé cristã e que ameaçavam as almas dos homens. Mas exibindo o verdadeiro espírito do papado, tanto na defesa de sua querida superstição e idolatria, quanto em seu desafio ao poder secular, transcreveremos parte das epístolas originais do segundo e terceiro Gregório, deixando ao leitor que examine o quadro. O Papa Gregório II disse ao imperador: durante 10 puros e afortunados anos temos provado os confortos anuais de tuas cartas reais, assinadas em tinta púrpura por tua própria mão, mas por tua própria mão, nas quais pudemos ver as sagradas promessas de teu apego ao credo ortodoxo de teus pais. Que deplorável mudança! Que tremendo escândalo! Tu agora acusas os católicos de idolatria e, pela acusação, traz tua própria impiedade e ignorância. A esta ignorância somos obrigados a adaptar a descortesia de nosso estilo e argumentos. Os primeiros elementos da cartas sagradas são suficientes para a tua confusão. E se o imperador entrasse em uma escola de gramática e se declarasse o inimigo de nossa adoração, as simples e piedosas crianças lançariam suas tábuas de escrever em tua cabeça. Após essa desleal e ofensiva saudação, o Papa tenta, como de costume, defender a adoração de imagens. Ele se esforça para provar a Leão a vasta diferença entre imagens cristãs e ídolos da antiguidade. Os últimos eram a representação fantasiosa de demônios, e as primeiras seriam a semelhança genuína de Cristo, de sua mãe e de seus santos. Ele então apela para as decorações no templo judaico. O propiciatório, os querubins e os vários ornamentos feitos por
Bezalel, né? Bezalel, para a glória de Deus, a fim de justificar o culto às imagens. Apenas os ídolos dos gentios, afirma ele, eram proibidos pela lei judaica. Ele nega que os católicos adoravam a madeira e a pedra. Estes seriam apenas memoriais destinados a despertar sentimentos de impiedade. Ao falar de sua própria edificação, ao contemplar as pinturas e imagens nas igrejas, temos uma passagem de grande interesse histórico que mostra os temas habituais dessas pinturas. Abre aspas. O retrato miraculoso de Cristo enviado por Abigaro, rei de Edessa. As pinturas dos milagres do Senhor. A Virgem Mãe com o menino Jesus em seu colo, cercada por coros de anjos. A última ceia, a ressurreição de Lázaro, o milagre que deu vista ao cego, a cura do paralítico e do leproso, a alimentação das multidões no deserto, olha, a transfiguração, a crucificação, sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo, o dom do Espírito Santo e o sacrifício de Isaac. Gregório aborda longamente os argumentos comuns em defesa das imagens e reprova o imperador pela violação dos mais solenes compromissos. E então irrompe em um tom desdenhoso, tal como: tu exiges um concílio, revogue teus decretos, cesse a destruição de imagens. Um concílio não será necessário. Tu nos atacas, ó tirano, com um grupo carnal e militar. Desarmado e nu, só podes implorar a Cristo, o príncipe das hostes celestiais. Pois ele enviará a ti um demônio para a destruição de teu corpo e salvação da tua alma. Tu declaras com toda arrogância: despacharei minhas ordens a Roma, quebrarei em pedaços as imagens de São Pedro e Gregório, como seu predecessor, Martinho, será transportado em correntes e em exílio aos pés do trono imperial. Quisera Deus que me fosse permitido pisar as apegadas do Santo Martinho, mas que o destino de Constâncio possa servir de alerta aos perseguidores da igreja. Mas é nosso dever viver para a edificação e apoio ao povo fiel. E também não iremos arriscar nossa segurança no evento de um combate. Incapaz como és de defender teus súditos romanos, a situação marítima da cidade pode talvez expô-la a tuas depredações. Mas só temos de nos retirar à primeira fortaleza dos lombardos
E então poderás, do mesmo modo, perseguir os ventos. Ignoras tu que os papas são o vínculo de união, os mediadores da paz entre o Oriente e o Ocidente? Os olhos das nações estão fixadas em nossa humildade e elas reverenciam como um Deus sobre a terra o apóstolo São Pedro, cuja imagem tu ameaças destruir. Por essa nota do tradutor. Ele botou aqui o 6, né? Deixa eu ver onde está o 6 aqui. Imagens nas igrejas aqui. Esse 6 aqui. A nota do tradutor. Aqui, as igrejas, no sentido de edifícios onde cristãos se reuniam, e não no sentido bíblico do corpo de Cristo, composto, composto por todos os verdadeiros crentes em Jesus, ou de uma assembleia reunida somente ao nome do Senhor. Cristianismo Latino, de Milman. A conclusão da carta do Papa, evidentemente, se refere a seus novos aliados além dos Alpes. Dá tempo de ler esse aqui, né? Então a gente para. Os francos tinham escutado obedientemente a recomendação papal de Bonifácio, o apóstolo da Alemanha. Negociações secretas já tinham começado para garantir a ajuda deles. A história e os resultados disso já examinamos em um capítulo anterior. Por isso, o Papa assegurou aos seus correspondentes reais que os reinos remotos e interiores do Ocidente apresentam sua homenagem a Cristo e a seu vice-gerente. E agora nos preparamos para visitar um dos mais poderosos monarcas, que deseja receber de nossas mãos o sacramento do batismo. Os bárbaros se submeteram ao jugo do evangelho, enquanto tu, sozinho, estás surdo à voz do pastor. Esses piedosos bárbaros se acendem de raiva, têm sede de vingar as perseguições do Oriente. Abandona tua empreitada, precipitada e fatal. Reflita, trema e arrepende-te. Se persistires, somos inocentes do sangue que será derramado nessa disputa. Que ele caia sobre tua cabeça. Se eu permitindo, amanhã a gente continua. Um espírito de mentira na boca do papado. Segue aqui na próxima leitura. Será amanhã, né? Se eu permitindo.